Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje, dia 2 de setembro. A doutora Bárbara vai fazer a apresentação, foi orientada pelo doutor Schneider. Então, Bárbara, pode começar a sua apresentação. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Bárbara Gonçalves, eu sou residente em ginecologia e obstetrícia do primeiro ano e fui orientada pelo Dr. Schneider para apresentar esse trabalho, que foi publicado em 2020 e que fala sobre o tema de um novo algoritmo para avaliação dos casos de perda gestacional recorrente, redefinindo o conceito de aborto inexplicado, uma revisão dos guidelines atuais. Então, vamos começar relembrando que a reprodução humana é um processo extremamente ineficiente. Aproximadamente 70% das contracepções nunca alcançam concepções nunca alcançam a viabilidade, quase 50% desaparece espontaneamente antes de ser notada. O abortamento espontâneo é a complicação mais comum da gestação e o abortamento de repetição ocorre em até 3% dos casais em idade reprodutiva. E a relevância desse tema é que a contracepção é um processo ineficiente, mas existe um certo ponto que a gente tem que começar a buscar causas para essa perda gestacional. E nesse caso, são as perdas gestacionais de repetição ou abortamento de repetição ou abortamento habitual, como a gente costuma falar. Pelo protocolo atual, existe essa indicação de investigação. Então, qual que é o problema atual que a gente tem? Seguindo o fluxograma atual de investigação, mais de 50% dos casos permanecem sem explicação por que está ocorrendo essa perda gestacional de repetição. E isso faz o quê? Isso leva a intervenções sem baseamento científico, como tratamentos e testes desnecessários, e o sentimento de culpa por parte do casal, que acaba se culpando pela perda gestacional, quando, na verdade, às vezes eles não têm nada a ver com isso. Então, vamos falar uma visão geral sobre os algoritmos que estão sendo utilizados atualmente na prática. A gente tem 3 diretrizes mais aceitas: a da Royal College, que é de 2011, a da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, que é de 2012, e da Sociedade de Reprodução Humana e de Embriologia, que é europeia, e é de 2018. Então, a Royal College, que é a primeira aqui na esquerda, ela classifica as suas recomendações de acordo com o nível de evidência. E a gente tem aqui no artigo citando que as melhores evidências são para o referenciamento desses casais com perda gestacional de repetição para médicos especialistas e avaliação ultrassonográfica do útero. E as evidências com menor nível de evidência são os testes para a síndrome do anticorpo antifosfolípide e os testes genéticos dos produtos da concepção a partir da terceira perda. Esses testes genéticos de produtos da concepção, a gente vai estar falando muito agora para frente, porque eles são os testes genéticos que a gente faz sobre o tecido abortado mesmo. E esse artigo em questão, ele fala muito abordando sobre especificamente ele. Já pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, eles recomendam, nessa avaliação do casal com perda gestacional de repetição, a análise do cariótipo dos pais, a avaliação da anatomia uterina, a pesquisa de SAF, né, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, a anormalidades da prolactina e da tireoide. E essa análise genética de produtos da concepção, ou seja, do tecido abortado, só deve ser feita durante um tratamento que já esteja sendo feito para perda gestacional de repetição. E pela Sociedade de Reprodução Humana e Embriologia, a gente tem como recomendação a pesquisa de SAF, anormalidades da tireoide, avaliação da anatomia uterina. E a sociedade também não recomenda, de rotina, a análise do cariótipo dos pais, a análise genética de produtos da concepção, a pesquisa de SOP, resistência à insulina, e a análise da reserva ovariana e insuficiência lútea. Os 3 não recomendam de rotina a pesquisa de trombofilias hereditárias, ficando essa pesquisa apenas para fins de estudos, né, de artigos, ou para mulheres com fatores de risco adicionais, e a fragmentação do DNA do esperma masculino, que é apenas para fins explicativos.
E tem uma observação importante que, de acordo com este estudo que a gente está avaliando, baseado no fluxograma proposto pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, que é essa do meio, de 1.389 casos avaliados, mais 50% dos casais ficam sem uma explicação para a perda gestacional de repetição, usando esse protocolo atual. Agora a gente vai entrar em 2 pontos-chave específicos que o artigo aborda, porque eles constroem um novo algoritmo. Então, esses são pontos-chave que eles avaliam para a construção desse novo algoritmo. O primeiro é a análise do cariótipo dos pais. Ele busca primeiro saber a opinião de cada uma dessas diretrizes sobre isso. Então, de acordo com a Royal College, ela recomenda essa análise do cariótipo dos pais apenas quando há alguma alteração encontrada nos produtos da concepção, ou seja, no tecido abortado. Nesse caso, o casal deve ser referenciado para aconselhamento genético. Pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, é recomendado para todos os casos, visto que alterações no cariótipo estão presentes em 2 a 5% dos casais, portanto, pode representar um fator prognóstico significativo. Já a Sociedade de Reprodução e Embriologia Humana Europeia, ela recomenda apenas para casais com risco aumentado de alguma alteração no cariótipo, como, por exemplo, algum filho anterior acometido por alguma anomalia congênita, a presença de alguma translocação em análise de produtos da contracepção. E o presente estudo que a gente está avaliando, ele mostra que todos os estudos recentes que a gente avaliou neste estudo mostram que a análise do cariótipo dos pais não é custo-efetivo e não há diferença geral nas taxas de sucesso, ou seja, quando o casal consegue ter um filho nascido vivo, ao comparar pessoas que fizeram essa análise do cariótipo antes da implantação com pessoas que conceberam de forma natural. O outro ponto-chave que esse estudo aborda é essa análise citogenética de produtos da concepção, que é o tecido abortado. Então, a Royal College atualmente considera uma recomendação de nível de evidência baixo, mas ela vê que tem valor prognóstico no aconselhamento genético de gestações subsequentes. Já a Sociedade Americana não recomenda, exceto no contexto de terapia em andamento para abortamento de repetição. O outro caso que ela recomenda é se um casal está em tratamento para uma causa conhecida de abortamento de repetição e a nova gestação, a gestação atual, evolui para outro abortamento. Então, essa análise citogenética pode ser feita para avaliar se foi um evento aleatório ou uma falha no tratamento. E já a Sociedade de Reprodução Humana e Embriologia Europeia não recomenda o uso rotineiro desse teste, mas recomenda fortemente que sempre quando ele for realizado pela técnica CMA, que é a 24 Chromosome Microarray. Eu coloquei essas bandeirinhas nas 2 primeiras porque as recomendações que eu acabei de falar, que elas fizeram em relação a essa análise citogenética dos produtos da concepção, são recomendações feitas considerando apenas a técnica padrão de análise da banda G. Então, a gente vê que tem 2 técnicas que pode ser feita essa análise citogenética de produtos da concepção. Ou essa análise pela banda G, que é a análise convencional, ou essa proposta do CMA, que é a proposta do presente estudo. Tem diferença entre elas? Tem, porque a técnica convencional é um pouco pior, considerando que mais de 50% dos resultados normais, ou seja, quando o resultado é euploide, se deve à contaminação do tecido por células maternas. Então, ela exige uma maior exigência na coleta e na preparação do material. Já a técnica nova, que é a técnica CMA, proposta nesse estudo, ela não tem limitação por falhas de cultura do tecido, e falsos negativos não costumam ocorrer na presença de contaminação por células maternas. Então, nos estudos avaliados neste artigo, a gente vê que de 5.457 casos analisados, apenas 75% obtiveram sucesso na cultura, considerando a técnica convencional,
e do CMA, de 26.101 abortos espontâneos avaliados, 86% tiveram uma leitura bem-sucedida e em 59% foi identificada uma anomalia cromossômica que poderia explicar a perda gestacional. Então, por isso, a gente já vê que o CMA é um método mais atual, um método mais confiável. Os únicos problemas, as limitações da tecnologia CMA incluem a incapacidade de detectar rearranjos cromossômicos estruturais balanceados e mosaicismo de baixo nível. Então, vamos falar do novo algoritmo proposto para a condução dos casos de perda gestacional de repetição. Das considerações iniciais que eles levaram em consideração para fazer esse novo algoritmo, a gente tem que, das gestações clinicamente reconhecidas que acabam abortando, 60% contém uma anomalia cromossômica que pode explicar a perda. Então, a gente vê a importância dessas análises citogenéticas de produtos da concepção anterior. E apesar dessa alta taxa de 60%, é importante saber que os fatores genéticos podem não ser os únicos fatores causais envolvidos em muitos casos de perda gestacional de repetição. Então, às vezes, tem um fator genético envolvido, mas tem outro fator também que a gente tem que reconhecer para evitar que esse fator interfira e cause um abortamento em gestações subsequentes. Então, a proposta do novo algoritmo é basicamente a análise de CMA de produtos da concepção após a segunda ou subsequente perda, né? Então, a partir da segunda perda, a gente já pode retirar o tecido e fazer essa análise citogenética pela técnica de CMA e a avaliação da Sociedade de Medicina Reprodutiva de forma modificada, ou seja, excluindo a análise de cariótipo dos pais. Eu vou explicar por quê mais para frente. Então, vai ficar basicamente como que vai ser essa avaliação modificada. Vai ser uma avaliação da anatomia uterina, pesquisa de SAF e pesquisa de anormalidades da prolactina e da tireoide. Os materiais e métodos utilizados para análise de dados foram um banco de dados contendo estudos coorte retrospectivos e estudos prospectivos. Foram incluídos na nossa amostra mulheres, independente do nível socioeconômico ou raça, com 2 ou mais perdas gestacionais consecutivas, clinicamente documentadas, ocorridas antes das 20 semanas de gestação ou com peso fetal menor que 500 gramas, ou seja, foram excluídos os decessos fetais. Foram excluídas também perdas gestacionais com mais de 20 semanas, gestações ectópicas, gestações molares, abortamentos provocados ou interrupções por outras causas. A idade média das pacientes avaliadas nesse estudo foi de 33 anos. A idade gestacional calculada no momento da perda foi de 8,2 semanas e 96% delas abortaram antes da 13ª semana de gestação. A maioria das mulheres teve 2 perdas, sendo 53,4%, ou 3 perdas, 28,1%, enquanto a minoria teve 18,5%. Então, a gente vai fazer a avaliação inicial do novo algoritmo. Essa avaliação, ela é feita a partir do segundo aborto, e ela começa pela triagem de extremos de peso, uso de álcool e tabagismo, uma checagem da cavidade uterina, a triagem para a síndrome do anticorpo antifosfolípide e para lúpus, e os testes endocrinológicos. E o 5º ponto é a análise citogenética dos produtos da concepção pela técnica CMA. Então, eu vou destrinchar cada uma delas. Primeiro, os casais todos devem ser informados sobre o impacto negativo de fumar, ingestão excessiva de álcool, pesos extremos na saúde em geral e sua repercussão nessa vida reprodutiva. E, quando necessário, eles devem ser encaminhados aos especialistas. A avaliação da cavidade uterina. A gente tem que fazer ela porque a prevalência de anomalias congênitas e adquiridas no útero foi estimada em 16,7% das pacientes com perda gestacional de repetição, em comparação com 6,7% na população em geral. Então, a gente vê que essa anomalia é muito mais presente nas mulheres que estão tendo perdas gestacionais de repetição. Cada uma das diretrizes recomenda um tipo de avaliação da cavidade uterina diferente.
A diretriz europeia recomenda a ultrassom transvaginal tridimensional por sua alta sensibilidade e especificidade e seu custo-efetividade melhor em comparação com a estereoscopia. A Sociedade de Medicina Reprodutiva pode recomendar a esterografia, a esteroscopia ou a esterossalpingografia, e o Royal College sugere um ultrassom pélvico seguido por estereoscopia ou ultrassonografia tridimensional se houver suspeitas de anomalia uterina. Pelo novo protocolo, a gente recomenda esse ultrassom transvaginal tridimensional, que eles consideram o melhor. A nova proposta também recomenda a triagem de síndrome do anticorpo antifosfolípide, porque ela é um fator prevalente nas mulheres. De 15% a 20% das mulheres com abortamento de repetição, a SAF está presente e é potencialmente tratável. Todas as 3 sociedades já citadas recomendam o teste com o anticoagulante lúpico e a anticardiolipina IgG e IgM. Já o Congresso Internacional de SAF recomenda que a gente inclua nessa avaliação o teste de anticorpo antifosfatidilcerina para identificar 5% a mais de mulheres com SAF que de outra forma não seriam identificadas. O valor clínico dessa abordagem da SAF, do lúpus, vão além da prevenção do aborto, porque o tratamento também previne algumas complicações obstétricas no final da gravidez. E um consenso geral recomenda para mulheres com SAF a aspirina, começando antes da concepção, em doses baixas, e uma dose profilática de heparina a partir do início da gestação. Os testes endócrinos devem ser feitos, são a avaliação da tireoide, da prolactina e a identificação da elevação da hemoglobina glicada. Ele fala que quando o TSH já está acima de 2,5, especialmente com um anti-TPO positivo, a gente já pode iniciar a levotiroxina em dose baixa. E detalhando, então, a gente tem que fazer o manejo de todas as alterações encontradas nos itens 1, 2, 3 e 4, porque elas são prevalentes e devem ser tratadas independente do resultado da análise citogenética. Essas causas maternas potencialmente tratáveis, elas são encontradas em cerca de 40% dos casos. A deficiência de vitamina D também está sendo correlacionada com as perdas gestacionais de repetição, e a diretriz europeia, ela também recomenda considerar a suplementação para todos. Mas neste estudo, ele considera que essa recomendação deve ser avaliada caso a caso. E casais que já passaram por perdas gestacionais de repetição devem ter uma avaliação psicológica e devem ter profissionais de saúde ao seu lado que possam apoiar, compreender e reconhecer que a perda gestacional é um evento significativo na vida deles. Então, tem que ter esse apoio psicológico também. E por que a gente, no estudo, excluiu os testes de cariótipo dos pais? Nessa avaliação modificada, a gente exclui eles porque a frequência de anormalidades no cariótipo dos parentais é de 2 a 5% e o custo da análise chega a $800. Assim, para um casal fica um valor de R$ 1.600. E o outro lado, a gente incluiu a avaliação sistemática de ter sido abortado com CMA, porque ela é mais barata, ela custa $240 e fornece uma explicação para o aborto em quase 60% dos casos. Então, algo que a gente encontraria uma explicação só em 2 a 5% dos casos, agora a gente tem quase 60%. Então, continuando o nosso fluxograma, o quinto fator é essa análise citogenética dos produtos da concepção com a técnica CMA. Então, depois de fazer essa avaliação, se a gente encontrar um resultado aneuploide, que vai acontecer em cerca de 55% dos casos, em uma paciente que já foi avaliada e tratada para todas as causas desconhecidas, nenhum teste adicional é recomendado. Então, a gente finaliza a nossa avaliação. E para mulheres com triagem normal e aneuplodia como única causa identificada, o casal deve ser aconselhado que tem grande chance de dar certo da próxima vez. Nesse ponto, tem uma coisa interessante,
que por que a gente não faz a análise citogenética antes, já que só a aneuplodia já explica a causa do abortamento. Isso é interessante que eles falaram que aproximadamente 25% das mulheres com aneuplodia, elas vão ter pelo menos um achado anormal naquela avaliação inicial que eu já falei para vocês. Então, é importante avaliar tudo para que isso não passe despercebido e que isso não possa atrapalhar gestações futuras. Quando o resultado é euploide, que chega a 42,3% dos casos, mais de 80% dessas mulheres vão ter alguma alteração naquela avaliação inicial, e a mulher deve ser tratada de acordo com essa alteração. Quando o resultado é euploide, ou seja, normal, e toda aquela avaliação inicial é normal, não temos uma explicação para o abortamento de repetição. E para esses casos específicos, testes adicionais podem ser considerados, que está nesse quadradinho aí do lado à direita, como teste de trombofilia hereditária, teste da fragmentação do DNA do esperma. O paciente também tem que ser aconselhado que a conduta expectante é apropriada e tem frequentes taxas de sucesso. Então, esse caso que a gente vai considerar que a gente não tem uma explicação para o aborto anterior mesmo. No último, se a POC, a avaliação citogenética por CMA dos produtos da concepção revelarem uma translocação desequilibrada ou uma inversão, a gente pode aí sim pedir uma análise cariótipa do ambos os pais e encaminhá-los para aconselhamento genético. Agora, para o terceiro manejo, a gente já faz um pouco diferente. Ele deve se basear na investigação prévia. Se nenhum teste foi realizado, a avaliação tem que começar com o algoritmo acima, incluindo essa análise citogenética do produto da concepção e a avaliação inicial modificada, né, que exclui o cariótipo dos pais. Então, é basicamente fazer o protocolo, né, desde o início, bonitinho, se a pessoa já não fez ele. Se o algoritmo acima foi seguido no aborto anterior, é para repetir apenas a análise citogenética dos produtos da concepção do aborto atual e completar com as outras causas que não foram pesquisadas. E se todas as etiologias conhecidas foram abordadas e a gente tem uma aneuplodia repetitiva, a gente pode considerar ou a conduta expectante ou FIV com testes genéticos pré-implantação, que é esse PGTA, que permanece uma opção não comprovada, mas com potencial benefício. E esses pacientes podem também ser submetidos a testes adicionais que têm potencial benefício quando as perdas repetitivas são euploides. Então, a conclusão deste artigo, gente, é que a avaliação genética do tecido de aborto espontâneo, pela técnica do CMA, ela fornecerá uma provável ou definitiva explicação para a perda gestacional de repetição em 90% dos casais. Então, menos de 10% dos casais permanecerão sem explicação. E este pequeno grupo restante são os que devem ser trabalhados futuramente em novas pesquisas, em novas terapias. Então, além de dobrar o número de casais que vão receber uma explicação para sua perda gestacional, essa nova estratégia também resulta em uma economia de custos para o sistema de saúde em 50%. Então, é uma redução considerável. Esse novo protocolo também deve diminuir a tendência de médicos e pacientes a fazerem terapias não comprovadas por causa de desespero, por não encontrarem a causa, né? E saber a causa do aborto também fornece um grande alívio psicológico e emocional para os pais, que quando não sabem, podem se culpar por isso, mesmo não sendo a causa na maioria dos casos. Essa foi a minha referência. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Vou passar a palavra para o Dr. Schneider, depois a gente abre para as outras pessoas fazerem perguntas. Então, Schneider, pode ir. Tá, o microfone está desligado.
Inicialmente, parabéns, Bárbara, pela apresentação. O artigo é um artigo difícil, né? Embora ele seja um artigo muito descritivo, ele é extremamente difícil, porque ele aborda um tema que não é fácil, que é abortamento de repetição, inclusive porque ele acaba abordando alguns conceitos que são novos, né? Assim, não são tão novos, para falar a verdade, mas que na nossa prática, no Brasil, eles têm sido utilizados numa minoria dos casos, né? Você pensar, por exemplo, que fazer um cariótipo pela técnica de microarray, por exemplo, a gente faz rarissimamente, né? Obter material e guardar o material para realização de exoma, por exemplo, rarissimamente. E são exames que são muito caros, né, no Brasil. Mas o que eu acho interessante é que esse aspecto descritivo do artigo, ele permite que a gente fique convencido assim, de que a abordagem do casal com perda de repetição, ela deve seguir um protocolo mais racional, objetivando a diminuição do custo, do desgaste do casal em fazer inúmeros exames, especialmente porque a gente não tem evidência forte de que a maioria dos exames que a gente há um tempo atrás fazia, eles realmente têm impacto nessa abordagem. Então, quando você coloca lá no começo, né, quando você explica no começo do protocolo essa questão de valorizar dados clínicos, né, como tabagismo, como a questão da obesidade do baixo peso da mãe, quando você fala sobre a questão da avaliação da tireoide, da prolactina, da avaliação de glicohemoglobina, para ver se existe, né, uma hiperglicemia periconcepcional que poderia aumentar as taxas de abortamento, e você acrescenta anticorpo antifosfolípide, pesquisa de anticorpo antifosfolípide nos casos adequados, e essa abordagem do cariótipo, de que a gente pode obter do tecido, né, do aborto, você acaba resumindo o que a gente realmente deve fazer na prática. E esse protocolo ele é muito bacana, é um protocolo que ele permite que a gente, assim, tenha ele conosco para quando avaliar a paciente, né, a gente, em vez de repente sair pedindo aquele tanto de exames, a gente conseguir racionar, fazer um uso mais racional desses exames. Uma coisa interessante que eu senti falta no artigo é de eles mencionarem a pesquisa de beta-2, glicoproteína 1, IgG e IgM como parte da propedêutica para pesquisa de síndrome do anticorpo antifosfolípide, que a gente sabe que é importante, né? A gente muitas vezes faz essa pesquisa sequencialmente mesmo, até para baratear a pesquisa, né? Mas é um exame que a gente deve solicitar quando a gente pensa em SAF, né? Se a gente estiver pensando que uma paciente ela tem uma perda de repetição por SAF, se a gente tem anticoagulante lúpico negativo e se a gente tem anticorpo anticardiolipina negativo também, é interessante que a gente pesquise beta-2 glicoproteína 1 IgG e IgM, porque às vezes esse marcador pode ser o que vai estar positivo, fazendo com que a gente feche o diagnóstico, né? E lembrando que na abordagem da SAF, a gente tem que lembrar que a gente precisa de né, tem que ter um critério clínico e um critério, pelo menos um critério laboratorial. O critério clínico é você encontrar, então, a paciente ter tido uma perda ou mais após 10 semanas de gestação. Ou sendo que essa perda não foi explicada por malformações, por doença, por alterações de cariotipagem, né? Ou seja, para você falar que suspeitar de SAF, idealmente você tem que excluir que essa perda tenha sido causada por malformações ou por alteração de cariótipo. Outro dado da história gestacional, que é importante, é a paciente relatar uma ou mais partos prematuros, né, com idade gestacional inferior a 34 semanas, relacionados a eventos ligados à hipertensão, à pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou insuficiência placentária. E outro critério também que a gente utiliza, critério gestacional,
é a questão de 3 perdas em idade gestacional menor que 10 semanas. 3 ou mais perdas. Então, se a gente pensar no critério né, se a gente pensar clinicamente, os critérios clínicos relacionados à gestação são esses que eu acabei de dizer. Agora, a gente tem também a questão da própria trombose em si, né, do evento trombótico venoso ou arterial, tromboses em locais que você não espera que ocorra tromboses que não podem ser associadas né, a um fator evidente, como, por exemplo, um paciente que ficou acamado muito tempo pós-cirurgia. Então, assim, é o critério clínico que a gente avalia. Pelo menos um critério clínico. Associado a pelo menos um critério laboratorial. E o critério laboratorial são esses que você falou, né? Você ter alteração de anticoagulante lúpico, sendo que você precisa de seguir o protocolo, né? O teste você tem que ser um teste duplo, né? Por exemplo, víbora e sílica, né? Você tem que ter uma sequência, né? Pelo menos 2 testes, e você tem que ter essa repetição em pelo menos 12 semanas. Então, você precisa de que esse exame se mantenha alterado após 12 semanas. E o mesmo se aplica para anticoagulante lúpico. Anticoagulante lúpico foi o que eu acabei de dizer. E o mesmo se aplica para anticorpo anticardiolipina e também para beta-2-glicoproteína, IgG e IgM. Ou seja, você precisa de repetir o exame pelo menos 12 semanas depois, e esse exame tem que permanecer positivo para você, então, falar que você tem um critério laboratorial para a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Eu acho que são considerações que eu achava que eram importantes, né, considerando a presença dos residentes. No mais, parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Obrigado, Schneider. É um assunto complicado mesmo, porque existe muito exame, mas pouca objetividade nesses exames, né? Então é difícil, realmente é um artigo interessante que ajuda a organizar o raciocínio aí. Nós temos aqui 2 pessoas que querem falar. A Nina levantou a mão primeiro, depois a professora Lamanda. Nina. Oi, professor. Eu queria só parabenizar mesmo a apresentação da Bárbara, e eu fiquei com uma dúvida nesse comentário do Schneider, achei muito interessante, inclusive, esse comentário da Asaf, em relação ao diagnóstico. Não precisa ter a presença de evento tromboembólico e, por exemplo, abortamento de repetição. Apenas um dos 2 critérios associado a algum anticorpo positivo fecharia o diagnóstico de SAF? Quer responder, Schneider? Ou então você, Bárbara. Não entrou, né? Não abordou. Eu fui excluído aqui, não sei porquê, deu um pau aqui. Você pode repetir a pergunta, Nina? Eu fui desconectado, agora que eu consegui entrar. Repito. Porque eu... Não tem problema. Eu achei muito interessante o comentário da Asaf, que é interessado no diagnóstico, um pouco que eu não entendi muito bem. Apenas um dos 3 anticorpos positivo associado a qualquer evidência clínica diagnostica SAF? Você precisa de um critério clínico e um critério laboratorial. Tá certo? Entendi. Então, porque é um pouco complicado mesmo, né? Porque, na verdade, eu tentei, né, assim, ser objetivo, mas é porque é difícil. Os critérios são alguns critérios mesmo. Você tem que pensar assim, para ficar... É só você lembrar, né? Se você está conversando sobre SAF, você está pensando em trombose. Então, obviamente, quando você passa assim, para o critério clínico, você tem que pensar assim, essa paciente já trombosou? Pois é, mas aí o aborto de repetição por si só, sem evidência de trombose? Não, calma. Então, assim, estou voltando à explicação. Dentre os critérios clínicos, nós estamos falando de SAF e gravidez.
Nós estamos falando de SAF e gravidez, né? Então, para facilitar o entendimento. Para eu dizer que uma paciente tem síndrome de anticorpo antifosfolípide, eu preciso de ter um critério clínico e um critério laboratorial. O que é critério clínico? É a paciente já ter tido fenômenos embólicos, tromboembólicos, especialmente aqueles mais diferentes, né? Assim, paciente que teve uma trombose arterial, um paciente que teve uma trombose venosa num local de pouca incidência, prevalência, né? Por exemplo, um paciente que teve uma trombose em membro superior, uma paciente que teve uma trombose de seio venoso, né? Isso aí já acende a luz, né? Para a gente pensar, epa, né? Agora, às vezes a paciente não teve o evento trombótico, mas ela teve na gravidez as seguintes complicações. Quais? Um parto ou mais partos prematuros em idade gestacional menor que 34 semanas, devido à pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou à insuficiência placentária. Tá certo? Ou a paciente ter uma perda ou mais de um feto após 10 semanas de gestação, ou seja, não é aquele aborto precoce, né? Digamos assim, né? Embora essa questão de definição do precoce aí vai variar, né? Até 12, 13 semanas, mas para essa definição a gente considera 10 semanas. Então, ou seja, uma perda ou mais acima de 10 semanas, sendo que você excluiu que essa perda tenha ocorrido por uma anomalia, por malformação congênita ou por alteração de cariótipo. E o outro critério são 3 ou mais perdas fetais, abortos, né, para ficar mais fácil assim, de guardar, em idade gestacional menor que 10 semanas. Entendi. Então, isso tudo que eu estou te falando, tudo isso que eu estou te falando é critério clínico. Tá certo? Agora, o que é o critério laboratorial? Para você poder fechar o diagnóstico. Então, é você ter pesquisa positiva para anticoagulante lúpico, para anticorpo anticardiolipina, ou para beta-2. E quando a gente fala, né, da fosfatidilcerina, né, que é o que a doutora Bárbara colocou também, e o que o artigo não coloca, e que eu acho interessante que a gente comentar, que a gente faz parte dos critérios laboratoriais, é alteração na titulação de anticorpo beta-2, glicoproteína 1 e GG e IgM. Mas lembrando que você tem que ter uma repetição em 12 semanas para poder realmente falar, olha, realmente essa paciente ela tem um anticoagulante lúpico positivo. Você tem que ter ou anticardiolipina positivo ou beta-2 positivo. Você tem que ter uma repetição em 3 meses, né, em 12 semanas. Entendi. Obrigada, confuso mesmo, Nina. É confuso. É porque eu me perdi no número de critérios necessários, mas eu entendi agora. Muito obrigada. Professora Lamanda? Deixa eu tirar minha mãozinha aqui. Obrigada, Mari, pela oportunidade. Eu queria, de fato, inicialmente agradecer ao Schneider e à Bárbara pelo artigo, assim, extremamente difícil, Bárbara, quero te dar os parabéns, um artigo muito, não só longo, como muito complexo, né? Muito, assim, denso, né? Porque faz uma comparação entre várias diretrizes e pela abordagem do assunto mesmo, né? O assunto é extremamente complexo, você vê que não há assim, consenso entre sociedades nas diretrizes, né? E realmente um assunto muito delicado, porque é um terreno muito fértil para se fazer coisas que não têm evidências, de haver, não só na abordagem diagnóstica, mas na terapêutica também, muitas falácias, né? Acaba a gente encontrando muitas ações assim, inadequadas, e que às vezes dão certo e a pessoa acha que foi por causa de uma terapêutica sem evidências de benefício real. Isso traz um gasto excessivo, isso traz muita ansiedade para casais,
e também para os próprios médicos, né? Porque a gente vê por essa diversidade de abordagens de um assunto tão complicado. Mas eu queria dar aqui um depoimento assim de obstetra, eu não vou falar clássico, tá? É o que eu já que o Máriozinho me deu essa oportunidade, eu quero aqui compartilhar com vocês, que são residentes em formação, nossos colegas que estão aqui, que formaram igual eu, uma coisa algo que falta em todos esses protocolos, sabe? Que é a boa e velha anamnese. Eu vou querer compartilhar com vocês um ponto só. Essas sociedades, você vê que elas diferem nas abordagens laboratoriais, de exames, mas falta um ponto importante, que não é aquela anamnese burocrática, não. É a anamnese verdadeira, que é aquela que a gente aprendeu dos nossos mestres. Está aqui o Máriozinho, que representa o pai dele, que eu trago tudo isso a gente traz quase que no nosso DNA. E aí eu pergunto, quando você faz uma boa e detalhada anamnese, que você identifica que naqueles casais a idade gestacional das perdas, como que foi a perda, e exatamente em que circunstância, você já pode, e a condição geral daquele casal, você aí já pode direcionar uma linha de investigação. E é para isso que esses protocolos servem. Eu acho que todas essas diretrizes, eu acho que elas servem para ser uma ferramenta para você. É como a Nina falou, fiquei meio perdida nisso aí. A gente não sabe nem para que lado que vai. Vai a partir dessa boa e velha anamnese. Se você identifica bem a situação, você já estabelece ali uma linha de raciocínio. E aí eu queria colocar um ponto. Quando que você vê que a pessoa tem perdas repetidas, um casal é jovem, perdas de repetição de primeiro trimestre, ali, exatamente em torno de 10 semanas, com as mesmas características, com características de perda, cólica, sangramento, perda, ou até não ver o saco gestacional. A questão de ter 90% de ser aneuploidia, isso já é fato. Isso já é fato. O que eu queria dizer para vocês é que muitas vezes esses protocolos, essas diretrizes, nós vamos aumentar de 50% para 90% os casais que não se acha a causa. Não é por aí, não. É quando você vê as características na anamnese, quando você faz essa 24 CMA, microarray, você não está procurando a aneuploidia. A aneuploidia você já sabe que pode dar. Você pode estar achando ali, são as pequenas deleções ou são outras alterações de cariótipo que, no comum, lá na banda G, você não vai encontrar. Entendeu? Então, talvez aí seja a linha de raciocínio. Se você viu que aquele casal tem uma perda de repetição, seja ela 2 perdas ou 3 perdas, mas ela está uma idade gestacional precoce. A característica daquele casal te leva a pensar em causa genética, vale a pena colher o material da concepção, não é para você achar aneuploidia, porque você vai achar mesmo, 90% deles, isso é fato. Isso eu aprendi com o professor Mário Dias. Isso a gente aprendeu lá atrás, né? Então, você vai encontrar, talvez, essas microdeleções que vão poder te raciocinar um diagnóstico. Ou naquela boa e velha anamnese, você vai achar, de fato, essa paciente tem alguma coisa que pode me encaminhar para síndrome de anticorpo fosfolipídio, para alterações endócrinas ou outras que estarão ali aí na ferramenta que você vai utilizar nesses protocolos. É só essa colocação que eu queria colocar, agradecer ao Mário, agradecer ao Schneider e te agradecer principalmente, porque quando eu comecei a ler o artigo, eu tive que ler a prestação, porque é tão grande, tão complexo, que não teve jeito de ler de uma vezada só. Muito obrigada, gente. Obrigado, professora. Obrigado, professora. Clóvis quer falar também, Clóvis? O que eu estava querendo discutir com vocês é o seguinte, a gente vê que a partir da terceira perda, alguns protocolos já recomendam ampliar esse leque, né, e começar a pesquisar
trombofilias hereditárias que, se a gente for pesquisar sem um outro fator, a gente vai achar em qualquer um de nós, né? Vamos dizer assim. Então, acaba por você achar a trombofilia hereditária, mesmo não sendo ela a causa, né? O que, na prática clínica, né, acaba você utilizando da utilização da heparina para tratar um possível, ou produzir uma placentação melhor, ou tratar uma síndrome de anticorpo antifosfolípido, você não teve a oportunidade de pesquisar, né, um beta-2 glicoproteína 1 que não é coberto pelo laboratório. A Bárbara também citou uma outra anticorpo, um outro fosfolípide aí que é novo, que passou despercebido, né, Bárbara? Você lembra do nome aí? Oi? O nome do fosfolípide também que deve entrar nessa pesquisa, que acabou que a gente nem comentou direito aqui, mas é um outro fosfolípide que não beta-2. Fosfatidilcerina. Então, esse aí já é um quarto exame a ser pedido, né? Que a gente, inclusive, no nosso meio, a gente não tem o hábito de pedir, né? E que é tão assim, cada vez a gente vai descobrindo em trombofilia coisas a mais a serem pedidas, né? O que eu tenho feito na prática a partir do terceiro abortamento, então já é a quarta gestação, né, que a paciente já não tem mais o que vamos dizer assim, a paciência de perder de novo, nem a questão psíquica, né, para isso, né, eu tenho abordado como se fosse um aborto por síndrome de anticorpo antifosfolípido e tenho usado apenas até 16 semanas. Então, passo a fase de aborto, eu interrompo o uso da heparina e mantenho apenas a aspirina. Isso tem sido uma prática que tem trago algum alívio. Você fala assim, Clóvis, você faz isso aí sem, vamos dizer assim, protocolo científico nenhum. Então, assim, olha, se você for caçar trombofilia, se você pedir 20 trombofilias, como é de hábito pedir, né, você vai achar alguma, né, mesmo sem causa. Então, é uma coisa que, algumas vezes, tem pacientes que chegam lá com 10 abortamentos de repetição, né, e aí, na hora que você faz um tratamento com heparina e aspirina para essa paciente até 16 semanas só, que seria da 4ª até a 16ª, que seria um período curto, né, 12 semanas, você muitas vezes tem um resultado benéfico. Foi porque ao acaso, foi porque foi um efeito placebo, não sei, eu sei que resolveu o problema da paciente. Gostaria que vocês comentassem a respeito. O que você propõe é o tratamento independente do exame, né? Porque os exames, eles variam e são muitos e a gente não consegue pedir todos. Então, você acha que valeria a pena, nesses casos, fazer um tratamento mais baseado na clínica da paciente, né? Uma vez que a heparina vai ser um dos medicamentos que vai ser usado nessa situação. Ô, Clóvis, eu acho assim, em situações em que a gente não tem muita alternativa, a gente acabou lançando mão do que é possível, né? Tem críticas a essa situação, porque você está usando um medicamento que não é isento de efeitos colaterais, mas você está falando que você está usando só no primeiro trimestre, um pouquinho além do primeiro trimestre. Eu acho que numa situação de desespero, às vezes até é uma medida E na verdade você tem alguns protocolos, inclusive, que recomendam contra, né? Então eu acho que o grande problema desse uso off-label, né? Claro que quando você está com sua paciente e você vai individualizar o caso, inclusive mostrar, né, trabalhos, enfim, que tem um poder, um poder estatístico de menor relevância, enfim, menos robustos, mas se você resolve fazer um tratamento off-label, eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ser discutida com o paciente, né, caso a caso. Na minha opinião, seria a exceção da exceção mesmo, né? Eu acho que, assim, a fins do que a gente tem na literatura hoje como evidência, assim, disponível, eu acredito que eu temo um pouco, né, que os residentes saiam dessa aula com essa ideia, né, assim,
que eu acho que essa questão aí é o diferencial, é quando você vai, é claro, né? Igual, por exemplo, quando a gente pensa, extrapolando um pouco o tema, né? Quando você vai falar assim, mas existem os fatores imunológicos, e aí eu vou querer fazer pesquisa de HLA, etc. É claro que a gente sabe que tem algumas, né? Eu vou usar intralipid pré-gestacional. É claro que existem algumas mulheres que elas têm 9, 10, 12 abortos consecutivos, e você pesquisa tudo que você imaginar e você não encontra, e aí você começa a pensar, bom, será então que essa paciente é aquele tipo de paciente que pode ter alguma influência de fator HLA e afins, né? Então eu acho que é sempre lembrar que a exceção à regra é você partir para pesquisas que são menos, digamos assim, consagradas do ponto de vista da evidência científica. A gente, é claro, né, que a gente tem alguns pacientes que já chegam para a gente, por exemplo, aconteceu isso comigo recentemente, uma paciente que tinha 4 perdas, na investigação foi encontrado um polimorfismo de PAI1 em heterozigose. Essa paciente não teria, então, indicação para uso de heparina durante a gravidez, chegou para mim com 10 semanas usando heparina desde da pré-concepção. Eu não suspendi. E essa paciente teve uma gravidez bem sucedida e chegou a termo, 39 semanas. Mas não dá para eu falar que foi realmente por causa da heparina, né? Então, assim, e aí a gente começa, de repente, o que a professora Lamanda falou, atribuir à heparina uma ação que a gente não sabe se realmente ela tem, né? Então, o que eu sugiro é que o que eu faço na minha prática clínica é que quando eu vou discutir com a paciente algum tipo de protocolo que envolva atitudes off-label, eu costumo envolver o hematologista na conversa, especialmente aqueles hematologistas que têm uma formação mesmo, assim, são especialistas, né, em trombofilia e gravidez, porque eu acho que a gente acaba sendo menos iatrogênico quando a gente faz essa discussão mais profunda. Mas é claro que muitas vezes, né, eu entendo o que o Clóvis está falando, eu acho que essa prática off-label ela realmente existe, mas para fins do que o residente tem que guardar dessa aula, eu acho que não fazer essas extrapolações, assim, né, pelo menos como primeira linha de raciocínio. Ok. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Bom, então eu vou encerrar a reunião. Semana que vem a gente volta com mais um caso clínico. Então, obrigado a todos e até Parabéns, semana que vem. Bárbara. Parabéns. Obrigada, parabéns. Obrigado a todos.